cumprimentando o pessoal enquanto vocês acham. Antes da gente ler, o tema da palavra de hoje é: para onde você está indo? Então hoje a gente vai fazer essa reflexão. Para onde nós estamos indo afinal? E que Deus possa falar conosco, né? Deus possa usar a minha vida nesse momento. Deus falou muito comigo e foi falando muito nessas últimas 2 semanas sobre isso, sobre a nossa caminhada com Deus, sobre a nossa jornada. E o tema é esse. Fica ligado nisso. Eu vou trabalhar em cima disso, então fica ligado. Para onde eu estou indo? Para onde você está indo? Então vamos ler lá em Filipenses 3:13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Pode sentar, fica à vontade. Esse texto, Paulo, traz para a gente que a gente tem um alvo a prosseguir. E ele esqueceu das coisas que ficaram para trás e avançava para o alvo. E esse é o conselho para nós, para a gente esquecer do que nos atrapalha e a gente ver qual que é o nosso alvo e ir até ele. Isso é uma caminhada. Eu queria que vocês pensassem na vida cristã como uma caminhada atrás de um alvo. E é isso que nós vamos trabalhar aqui hoje. E a pergunta é essa: você sabe para onde você está indo? Às vezes a gente está na igreja, às vezes a gente tem uma vida com Deus também. Então existem níveis de fé, né? Às vezes a pessoa está começando agora. Talvez você nem tenha nada de conhecimento de Jesus ainda, da Bíblia. Ou então você já tem anos na caminhada aí com Deus. Mas todos nós, mesmo os que estão começando, mesmo os que já têm 30, 40 anos de cristão, nós estamos todos caminhando para o mesmo lugar, no mesmo alvo. E eu não imagino que seja uma corrida no sentido de eu vou ganhar de Vitor, eu quero ser mais do que Igor. Não existe nada disso na caminhada cristã. É todos nós, inclusive um ajudando o outro a alcançar esse alvo. Mas você sabe para onde você está indo? Ou então, uma pergunta um pouquinho diferente. Você ainda sabe para onde você está indo? Talvez no começo você sabia muito claramente. Talvez ali naquele primeiro amor, quando Jesus te tocou, quando você viu como que Jesus era maravilhoso, talvez você entendeu claramente. Esse é o lugar que eu tenho que ir. É aí que eu vou correr para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da minha fé. É através de Jesus que eu vou alcançar minha salvação. Eu quero a eternidade, eu quero que Jesus volte logo. Mas você ainda está nessa pegada? Você ainda quer alcançar esse alvo? Você ainda quer a eternidade? Você ainda sonha com isso? Jesus volta logo. Ou você já não sabe mais para onde você está indo? Então, essas 2 perguntas, uma variando um pouco em cima da outra, é o que nós vamos conversar aqui hoje. Tem um humano aí que escreveu Alice no País das Maravilhas. Ele falou uma frase bem famosa aí: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Tem até uma música que trabalha nessa frase: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E é uma pura verdade. Se você não tiver claramente no seu coração aí para onde você está indo, o que é o alvo que você quer, qualquer caminho vai te servir. E por isso que a gente encontra várias pessoas que entendem que Deus existe, que essa vida não pode ser só isso aqui. Entendem que existe alguma coisa depois da morte, eu tenho que buscar. Mas se eu não sei que é Jesus que é o caminho, qualquer caminho serve. Aí a gente vê as pessoas falando: você é crente? Que legal, eu vou na macumba, mas nós estamos aí buscando um Deus, né? É isso aí. Eu sou espírita. Que bom que você é cristão, né? Todos nós aí estamos querendo fazer o bem. Então é isso que importa. Então, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho vai te servir. A gente vê também muitos cristãos apegados em misticismo. Às vezes pessoas aqui dentro da igreja ainda se apegam nessas coisas de, sei lá, simpatia, horóscopo e outras coisas mais aí que a gente vê. Por quê? Porque você não tem claramente para onde você está indo. Então qualquer caminho vai te servir. Muitos sofrem tipo uma perda de memória recente. Quem lembra do filme Procurando Nemo aí?
Quem já assistiu? Acho que todo mundo, né? Não é possível. A Dory do Procurando Nemo, o que ela tinha? Perda de memória recente. Então, o pai do Nemo chegava lá, apresentava para ela: oi, tudo bem? Como é seu nome? Aí passava 10 segundos: oi, tudo bem? Qual é o seu nome? E muitos cristãos também estão... Eu imagino, eu sou meio imaginativo, assim. Eu imagino realmente como alguém sofrendo de perda de memória recente ou Alzheimer. A pessoa está indo lá para comprar um remédio, aí ela para no meio do caminho: o que eu estou fazendo na rua? Onde que eu estava indo mesmo? E eu imagino exatamente dessa forma, um cristão que perdeu de vista para onde que ele está indo. Ele, às vezes, vem uma luta, ele já quer desanimar, já quer jogar tudo para o alto. Às vezes vem um problema, ele também desanima, ele não continua, ele não persiste. Então a falta de persistência na caminhada é porque você perdeu de vista qual que é o caminho. Você está com um princípio aí de perda de memória recente. É o crente Dory, né? Um texto também que eu quero falar também, eu quero ler. 1 Coríntios 9, 25 ao 27. Quem puder abrir, enquanto eu tomo água. 1 Coríntios 9, versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar. É esse o pensamento que a gente tem que ter. A gente está numa caminhada, a gente está numa corrida, pense como quiser. Só não pense que é aquilo que eu falei no início, né? Não pense que você está numa corrida que você tem que ser melhor que o outro, nada a ver. Mas a gente está nessa luta, é uma luta mesmo, como um atleta ali que tem que se esforçar, se empenhar, lutar muito para conquistar aquela medalha. Não sei se vocês já viram medalha muito antiga, ela vai oxidando, vai ficando toda feia. Aquela medalha douradinha, brilhando, depois de uns anos fica feia. Outra coisa também, o cara que ganha corrida, passa uns anos, a gente nem lembra dele, a não ser que seja um Usain Bolt que marca o nome na história. Mas enfim, a gente está também numa corrida, e o nosso prêmio não é um prêmiozinho que vai passar. Nosso prêmio é a eternidade com Deus. E se esse prêmio não move mais seu coração, talvez é porque você está muito distraído com essa vida. Talvez essa vida aqui, a vida aqui na Terra está muito boa. Você nem pensa em morrer, a gente, né, jovem, não pensa em morrer mesmo. Mas é interessante que, às vezes a gente, não sei vocês aí, sempre que eu vou num velório assim, eu sempre reflito, né, como que a vida passa rápido. Ou então conversando com alguém idoso mesmo, a pessoa fala: nossa, parece que foi ontem, quando eu tinha sua idade. E eu imagino mesmo que quem é idoso enxerga assim, como se passou um piscar de olhos, acabou, já está idoso, já passou a vida. E às vezes a gente jovem aqui vai vivendo e acha que nem pensa, nem quer pensar na eternidade, eu tenho muita vida para viver. E não quero falar para você ficar pensando: e se eu morrer amanhã? Se isso te ajudar, tudo bem, mas não precisa de ficar também nesse pensamento que eu vou morrer amanhã, talvez eu gerar um medo. O que eu quero dizer é que a eternidade existe e ela tem que ser aquilo que nos move. Porque essa caminhada é difícil, gente. Às vezes a gente se engana, né? Mas um atleta, para ele ganhar a medalha olímpica, ele não tem uma caminhada fácil, não. Josiel está aí treinando, querendo correr na maratona, né? E faço ideia, ele posta lá como que está suando, faço ideia como que é difícil. Imagina um atleta mesmo profissional, como que é difícil. E essa comparação é maravilhosa, porque o atleta não quer acordar cedo, muitas vezes ele vai 10, 11 anos, sai de casa para morar lá num time de futebol, por exemplo, sai de casa novinho, passa a vida lá com os jogadores, nem fica com a família mais. É um sofrimento mesmo que ele passa para alcançar um objetivo que muitas vezes é bom assim para essa vida, mas é passageiro. A gente vê muitos ex-jogadores que torrou dinheiro, outros que têm dinheiro, mas não têm uma vida muito boa, porque basearam a vida só nisso, em conquista, em fama, em aplauso, ou no dinheiro mesmo. Mas a gente tem um prêmio maravilhoso. Às vezes a gente também pensa: a caminhada cristã não oferece benefício nenhum, a gente só passa luta. A gente tem o melhor prêmio que poderia existir, que é garantir a nossa eternidade. Você está garantido. Se você morrer hoje,
ou amanhã não, hoje mesmo você já vai estar com Jesus lá na glória. Nós vamos passar a eternidade com Jesus, com nossos irmãos. E lembre-se disso, lembre do seu alvo. Entenda que essa corrida é difícil, mas com um alvo claro, você vai esmurrar seu corpo, você vai lutar contra tudo aquilo que te prende, mas você vai chegar lá. E eu dividi em cinco passos, não, né? 5 pontos assim da jornada perfeita da vida cristã. Se você tiver uma jornada perfeitinha na vida cristã, você vai passar por esses 5 pontos aqui, ó. Primeiro, Jesus te chama, você entende que Jesus te ama e você responde a esse amor e você vai atrás dele. E aí você encontra esse alvo, você entende como que Jesus é bom e não só para a eternidade que ele promete coisas boas, mas você pode ter uma vida abundante, você pode ter uma vida cheia da presença dele, você pode ter ele ao seu lado durante toda a sua vida, e isso é maravilhoso. E você encontra esse alvo, você encontra esse Jesus poderoso. E Jesus fala para a gente mostrar esse alvo para outras pessoas. Às vezes a gente está caminhando certinho, né? Todo mundo indo para lá e a gente para cá, porque é isso que é a caminhada cristã, a gente vai na contramão do que o mundo está indo. Então o mundo está falando, eu preciso de buscar a minha liberdade, eu preciso buscar ser feliz, eu preciso buscar as coisas para mim, eu tenho que pensar em mim. E aí Jesus fala, não, você tem que morrer para você mesmo. Então nós estamos caminhando para o outro lado completamente. As pessoas estão indo, não, eu quero ser feliz, eu quero tudo que eu puder viver, eu quero viver. E Jesus fala, isso não é vida de verdade, porque talvez vai até aparentar ser uma vida muito boa, mas no fim vai levar a um caminho de morte. E nós não, nós podemos até renunciar a algumas coisas e tal, mas essa vida com Jesus é maravilhosa. Às vezes a gente também ouve pregações muito esquisitas, né? Que você tem que renunciar a tudo, você tem que abandonar tudo, parece que ser crente é um saco, você tem que largar tudo de bom. E é totalmente o contrário, né? A gente está aqui e a maior felicidade é poder saber que Jesus está conosco, poder sentir Ele falando conosco, um Deus criador de toda a terra, se importa com a gente. Isso nos move e a gente caminha, e mesmo passando a dificuldade, a gente continua. E, enfim, a gente caminha realmente o oposto. E quando você topar com alguém, você tem que falar, opa, você está indo para o lugar errado, vamos para cá. Olha esse alvo, olha esse fim, olha esse prêmio. Por que você está indo para lá, cara? Você está indo totalmente contrário. Então, depois que Jesus te chama, você encontra com Jesus, você começa a anunciar para as pessoas. E a quarta coisa é, você permanece no caminho. Então você vai tropeçar, você vai passar pelos vales, né? Você vai passar pelas dificuldades, tudo, mas você vai permanecer. Mesmo em qualquer circunstância, você vai permanecer. Essa é a jornada perfeita da vida cristã. E no final, a gente alcança o prêmio maravilhoso, que é a salvação, que é Jesus dizendo para nós, entra, você foi fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Isso é impagável, a gente tem certeza que se eu morrer hoje, amanhã, toda hora eu falo isso, se eu morrer hoje, eu vou estar com Jesus. E isso é garantido. E eu trouxe alguns versículos só para embasar tudo isso que eu falei. Jesus nos chama, nos dá esse sentido, essa razão. Lá em Mateus 4,19 fala, Jesus falando, sigam-me e eu farei pescadores de homens. Então quando Jesus chama a gente, Ele nos dá o sentido da vida. Às vezes a gente está tão perdidão aí, a gente não sabe para que estou nessa terra, né? Qual que é o sentido da vida, tantos questionamentos. Mas Jesus, quando Ele se apresenta de verdade, quando a gente encontra com Jesus, Ele nos dá o sentido, Ele nos dá, o alvo é isso aqui, ó. Esse é o sentido, e a gente encontra esse sentido e vai para frente. Encontramos o alvo, eu passo 2, né? Encontramos o alvo e começamos a caminhada. Lá em 1 João 4,19 fala, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então quando Jesus mostra o alvo para a gente, quando Ele se apresenta a nós, a gente recebe aquele amor tão grande, a gente simplesmente devolve o amor que Ele derramou sobre nós. Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Muita gente quer criar um Deus, né? Eu acho que Deus é assim. Henrique falou muito sobre isso, né? Quando ele pregou aqui. Eu acho que Deus é assim. Eu acho que Deus não faz isso aqui. Não, eu acho. E realmente a gente não tem que achar nada. A gente não pode criar um Deus. Ele se apresenta a nós, a gente recebe e a gente segue esse Deus que nos amou primeiro. E porque Ele me amou, porque Ele me escolheu, não foi eu que escolhi um Deus para mim, foi Ele que me escolheu. E aí eu simplesmente respondo ao amor dele. E depois eu vou mostrar esse alvo para outras pessoas. Lá em 1 Pedro 3,15 fala,
Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então a gente tem que estar preparado. Aí o problema é o seguinte, a pessoa te pergunta, por que você vai na igreja? Às vezes a pergunta é mais genérica assim, por que você vai na igreja? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E a gente não sabe responder, porque a gente não sabe para onde que eu estou indo. Se eu não sei para onde que eu estou indo, alguém me pergunta, para onde você está indo? Não tem como eu falar para onde que eu estou indo. Então é isso que acontece muitas vezes, a gente precisa estar preparado para responder por que eu tenho essa esperança na eternidade, por que eu acredito que Jesus vai me salvar, por que eu acredito que se eu morrer, eu já estou com Jesus. A gente tem que estar preparado para isso, a gente tem que saber bem para onde que a gente está indo, e a gente tem que conhecer bem quem nos chamou, esse que é o ponto principal. E a gente alcança esse prêmio, lá em Apocalipse 2:10 nos dá essa promessa maravilhosa, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então Jesus promete uma coroa para cada um de nós, se a gente for fiel até a morte. Se você permanecer, você vai ganhar a coroa. E aí em cima disso, vou tentar acelerar, por que eu não sei para onde que eu estou indo? Talvez você está se perguntando isso, mas estou até vindo à igreja, eu até acompanho e tal, eu já soube para onde que eu estava indo, e hoje eu não sei mais, o que está acontecendo? E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Deus ministrou em cima desses 5 pontos. Por que talvez você não sabe para onde você está indo? O primeiro ponto, o que a gente falou? Que Jesus nos chama e nos dá o sentido. Então, às vezes, você não sabe para onde você está indo, porque você não ouviu o chamado de Jesus. Talvez você ouviu o chamado de Laura, que te chamou para o culto, você veio. Talvez você não encontrou com Jesus. Você está aqui, talvez porque alguém te chamou, ou você está com Deus aí já há anos, porque, sei lá, sua mãe é crente, você simplesmente vai na igreja, é isso. Então você talvez não sabe para onde você está indo por isso, porque você não foi chamado por Jesus. Talvez você não teve esse convite, essa experiência de Jesus te chamar mesmo. Ou então, então talvez você não encontrou com esse amor de Deus. Eu queria falar sobre o exemplo de Paulo, que ele perseguia os cristãos e ele achava que estava certo. Ele fazia isso lendo o Velho Testamento, né? E ele lia aquilo ali e falava, esse povo está pregando um negócio errado. E ele fazia assim, achando que estava agradando a Deus, porque ele ainda não tinha encontrado com o amor real de Jesus. Então ele estava indo para o lado oposto, achando que estava indo para o lado certo. Isso é um risco muito grande. Se você não foi chamado por Jesus, se você não teve um encontro com Jesus de verdade, você pode estar achando que você está indo bem, mas você pode estar indo totalmente errado. Então, toma cuidado. O exemplo de Paulo é para a gente ficar atento mesmo. Ou então você veio a Jesus por outros interesses. Talvez você veio a Jesus porque você sabia que ele podia te curar, ou sabia que ele podia te fazer prosperar. Muitas pessoas fazem isso, né? Vão até Jesus para receber algo para elas. E isso não é a motivação correta, e isso pode te atrapalhar em encontrar com Jesus. Mateus 10:39 fala, quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Então, se você está buscando as coisas para você, se você está buscando Jesus só para te fazer bem, você nunca vai ter a vida verdadeira. Olha o perigo. Você pode talvez ficar anos e anos na igreja e não encontrar com Jesus, e não ter a vida verdadeira. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, se você buscar a Deus, se você tiver fé que ele existe e que ele recompensa, se você buscar, ele vai se apresentar a você, faça isso, um desafio mesmo. Se você fala, eu não sei se eu tive um encontro com Jesus, ou então tem muito tempo que você não encontra com Jesus, talvez você está totalmente distante dele. Então, vá para o seu quarto, aplique a palavra, né? Jesus falava muito sobre isso, não fique só ouvindo a palavra, aplique a palavra. Se você vê que você talvez nem teve esse chamado pessoal, porque Jesus ele não fala assim, joga para o alto aí, quem quiser pega. Ele tem um relacionamento pessoal com cada um de nós. Então, se você buscar a ele no seu quarto, você vai encontrar. Às vezes a gente quer aquelas palavras mastigadas, às vezes a gente quer a experiência do outro. Conta para mim um testemunho, nossa, é muito bom ouvir. Mas a gente pode ter experiências com Deus. E é isso que vai nos fazer encontrar esse alvo e não errar o caminho. O segundo ponto que a gente falou era de encontrar o alvo, né?
E às vezes a gente encontra, mas perde ele de vista por causa das benditas distrações, né? Marcos 4 fala, 18, Marcos 4, 18. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos. Ouve a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando infrutífera. Então a palavra às vezes chega em nós, só que a gente está cheio de coisa na cabeça, cheio de preocupação. Eu estou no culto aqui só de corpo mesmo, porque minha mente está lá no... O que eu vou fazer depois do culto, ou sei lá, nossa Deus, estou passando várias coisas. Sua mente está muito cheia de coisas, realmente a palavra vem, só pinga e bate para lá. Então, tomar cuidado com essas coisas, com as distrações no pensamento. E Lucas 21, 34 fala: tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e, de novo, preocupações da vida. Aquele dia vem sobre vocês inesperadamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa caminhada, porque Jesus está voltando, Jesus pode pegar muita gente de surpresa, porque está distraído, é muita coisa, a gente tem que estudar, tem que fazer um monte de coisa, trabalhar, não tem muito tempo para Deus, Deus entende, só de eu ir na igreja está bom. Ir na igreja é muito bom, lógico, porque a gente tem comunhão, a gente vai ter pessoas indo para o mesmo caminho, que vai ajudar a gente aí nessa caminhada, mas se você não tiver intimidade com Deus, se você não tiver aquele momento que você esquece dos problemas e busca a Deus, encontra Ele no seu quarto, se você não tiver isso, você não vai conseguir permanecer nessa caminhada. E o terceiro, que a gente precisa, é uma necessidade. Eu falei talvez de um jeito que não soou como necessidade, mas a gente como cristão, a gente precisa de dizer para as pessoas qual que é o alvo. A gente precisa de anunciar por que a gente está caminhando nesse caminho. Imaginar desse jeito mesmo, um monte de gente vindo contra nós. Imagina você baixar a cabeça para um fone de ouvido e nem aí o pessoal indo lá para o buraco. Então, isso é um mal perante Deus, né? Deus quer que todos vão para esse caminho, Deus quer que todos sejam salvos. Se a gente está caminhando nem aí, se o povo está encontrando com Jesus ou não, isso é terrível. Então, muitas vezes a gente não sabe para onde está indo, porque a gente não está cumprindo nosso chamado. Se a gente não cumpre o nosso chamado, a gente não encontrou esse caminho, esse alvo de verdade. Porque esse alvo não tem a ver com a gente só. Se você fala, não encontrei o alvo, Jesus é a solução para os meus problemas, Jesus vai me salvar, Jesus é tudo para mim, falhou. A gente não ligar para as pessoas que não encontraram com esse Jesus, talvez você também não encontrou. Porque se você encontra com esse amor, você quer compartilhar ele, você não quer ver seu irmão, seu amigo se perdendo. E é uma desobediência também, porque Jesus manda a gente ir. Jonas é um exemplo bem claro disso, né? Que ele fugiu do que Deus queria. Deus falou para ele pregar para os ninivitas, ele falou, não, eu vou para outro lugar. Deus falou, vem para cá. Aí ele falou, não, eu vou para lá, estou sumindo desse negócio. Ele nem quis saber, e aconteceu bastante coisa ruim com Jonas, né? Acho que todos conhecem a história aí. O barco quase naufragou, ele foi engolido por um peixe, passou 3 dias na barriga do peixe. E, enfim, até ele entender que ele estava no caminho errado. Aí o peixe cuspiu ele no caminho certo. Às vezes a gente está passando luta, passando por vários problemas, porque Jesus quer que você vá para lá e você está temando de ir para cá, você está sendo desobediente. Então, ficar atento, porque se você estiver fazendo isso, você está fora da vontade de Deus. João 15,16 fala, eu os escolhi para ir e dar fruto, e fruto que permaneça. Então, é o que Jesus nos chamou. Jesus não dá um chamado só assim, vem que você vai ser salvo, vem que você vai receber muita coisa. Jesus fala, vai e dê frutos. Primeiro ele fala, vinde a mim, a gente já passou por isso, e depois ele vai e dê frutos. Então é uma consequência, a caminhada é isso, você começa no vinde, e aí depois você vai caminhando. E o quarto ponto que a gente falou aqui é de permanecer, que é um dos problemas. Talvez você já se perdeu no caminho, porque você não está permanecendo. E eu vou ler 1 João 2,16 que fala, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Então, se você quer permanecer para sempre, você tem que fazer a vontade de Deus. É preciso abandonar o pecado, é preciso abandonar o que desagrada a Deus. Mas a gente precisa de entender o que está desagradando a Deus em nossas vidas na comunhão com Deus. Quando a gente tem comunhão com Deus, quando a gente lê a palavra, ela vem e, como diz Camilo, dá as pauladas na nossa cara. A Bíblia, ela vem mesmo e te mostra, ó, isso aqui está tudo errado. Não é preciso você ficar perguntando para a pessoa, a não ser que você queira uma opinião, beleza. Mas às vezes a pessoa está tão preocupada, eu posso fazer isso? Não, beleza, eu posso fazer isso? Pode. A pessoa está tão preocupada com isso, a impressão que dá é que ela quer andar na beiradinha, onde que é o limite, assim, para eu não cair no buraco e eu não ficar também tanto com Deus. E se a gente encontra o alvo da nossa vida, a razão de viver Jesus de verdade, você não quer ficar perto do abismo. Você quer chegar perto dele e o que ele falar que está errado em você, você vai abandonar tranquilamente. Por isso que às vezes a gente prega errado para os outros lá. A gente fala, fica falando que não pode, que pode, que não pode. E Jesus não fala nada disso, ele fala, vinde a mim. E ele que ensina a gente. E quando Jesus, não sei quem já experimentou isso, quando Jesus pede para você largar algo, não dói não é aquela coisa horrível. Isso é tranquilo, você fala, é lógico, eu quero agradar a Deus, eu quero estar perto de Deus, isso aqui está me afastando de Deus, eu quero largar esse negócio agora. Então, para a gente permanecer nele, a gente precisa abandonar o pecado. E a gente precisa de outra coisa também, que é saber que não somos nós. Não somos nós. Não é na sua força, não é você que vai falar. Não, eu vou largar esses pecados aqui, eu vou acontecer. É Jesus que faz isso em nós. Então, o que você precisa? O que a gente precisa? Simplesmente buscar Ele diariamente, ler a Bíblia diariamente, ter comunhão com Ele, intimidade, de manhã ou um horário melhor para você. Mas um horário que você vai o quê? Esquecer das coisas, das preocupações, e vai focar totalmente nele, vai entregar a Ele a sua vida, os seus problemas. E quando você fizer isso diariamente, Ele vai te edificando, Ele vai te conduzindo no caminho. Às vezes o caminho está pesado para a gente, porque a gente está indo na nossa força, e a nossa força, ela é falha mesmo. Se você não buscar a Deus, se você não tiver uma vida de oração, você vai ficar sobrecarregado, vai ser duro, vai ser difícil. Mas se você tem intimidade com Deus, se você lança a Ele suas preocupações, Ele cuida de nós e fica leve, fica tranquilo. E a última coisa, terminando aqui já, é que a gente tem esse prêmio e a gente precisa tomar cuidado para não perder esse prêmio, não perder a esperança da eternidade. Eu acho que isso tem se perdido, né? Todo mundo acho que concorda com isso. E para falar a verdade, isso aqui é o que mais Deus tem me incomodado ultimamente, que é como a gente tem perdido esse anseio pela eternidade, esse anseio pelo céu. A gente vive muito essa vida aqui na terra, a gente está apaixonado com essa vida aqui na terra, a gente está preocupado com as políticas, com os problemas, e o que a gente pode fazer para resolver, vamos debater, deixa eu conversar com as pessoas, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente ama essa vida, a gente quer conquistar muita coisa nessa terra, e a gente não, quando a gente segue a Deus, a gente não vira um ET na terra, um doidão que não participa de nada. Só que se você só está pensando nessa vida, a Bíblia fala que você é a pessoa mais infeliz dentre todos os homens. Se você espera Jesus só para essa vida, Jesus é bom servir Jesus porque Ele prepara uma família para mim, Ele cuida das minhas finanças, Ele cuida de mim, Ele abre portas, é maravilhoso. Se você espera só para isso aqui, você é muito infeliz, porque o alvo é outro. O alvo não é você ser feliz aqui nessa terra, você ter tudo de bom nessa terra. O alvo não é esse. Se você está achando que o alvo é esse, talvez por isso que você não sabe para onde você está indo direito, talvez por isso que você não está queimando mais por Jesus. Vamos voltar ao alvo correto, vamos voltar a olhar para a eternidade, a olhar para o prêmio maravilhoso que Jesus preparou para nós. Então abandone o pecado, volte a sonhar com a eternidade. E eu vou deixar 3 textos aqui rapidamente. 1 Coríntios 10, 12 fala: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. A Bíblia nos alerta, tenha cuidado mesmo. Se você viu aí que você não sabe muito bem mais para onde você está indo, ou você de fato nunca soube para onde você está indo, então tome cuidado. E você que está de pé, se você está bem, se você está bem com Deus, toma cuidado também. Todo mundo toma cuidado. Porque esse prêmio não é um prêmio que a gente pode se dar ao luxo de perder, não. Se você
talvez tinha um sonho aí quando criança, de ser um atleta, de ser alguma coisa, e perdeu, beleza, a gente segue outro caminho. Agora, perder o prêmio da salvação não pode estar em cogitação na nossa cabeça. Então, cuide-se mesmo, toma cuidado. Marcos 8,36 fala: porque o que adianta para o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então, às vezes, a gente está tão atolado nessa vida, querendo muita coisa para nós, e o que adianta ganhar tudo aqui nessa terra e perder a alma da gente, que é o mais importante. Então, vamos voltar ao mais importante. E Mateus 25:21 fala: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Quantos ainda querem ouvir isso aí? Quantos ainda querem ouvir de Deus falando para você: vem cá, Francis, vem cá, Renata, você foi fiel, você vai entrar aqui agora. Às vezes a gente perde isso, a gente perde o desejo pela eternidade, às vezes a gente nem quer que Jesus volte logo, nada. E eu fico bobo com isso, a gente precisa refletir mais, porque se a gente está querendo isso, num mundo tão caótico igual está complicado. Então, vamos voltar no nosso caminho aí, vamos voltar nossos olhos para o alvo certo, e vamos deixar Deus falar com a gente. E eu queria pedir para todo mundo abrir em Apocalipse 21, e a gente vai ler para encerrar. Vamos ficar de pé? Vamos ler lá em Apocalipse 21, 4. Apocalipse 21, 4. Do 4 até o 7. Ele enxugará, medita em cada palavra, cada uma dessas palavras. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus por essas palavras, que isso continue movendo nosso coração. Lembrar que Deus enxugará toda lágrima, todo esse mal, todo esse mundo caótico, tudo isso passará. Deus fará novas todas as coisas. E se Deus, você acha o mundo bonito? Você acha a natureza bonita? Se Deus criou isso com tanta perfeição, toda a criação é tão perfeita, por que a gente às vezes fica achando que essa terra cheia de pecado, cheia de caos, cheia de violência, por que às vezes a gente acha que essa terra nos reserva coisas melhores do que a eternidade? Que Jesus vai fazer novas todas as coisas. Pensa, ele vai superar tudo que ele já fez, toda essa maravilha que ele criou, ele vai superar, ele vai fazer tudo novo de novo. E eu queria compartilhar com vocês uma música que eu escrevi essa semana. Deus me deu a oportunidade. E eu queria que nesse momento você fechasse os olhos, refletisse nessa letra e em tudo que eu falei aqui. Que Deus possa tocar em cada coração. Em nome de Jesus.
cuidas no pensamento, não perderei de vista o porto. Sei que isso é só um momento, vai chegar o fim do dia e sei que estarei de pé no final da caminhada. Vou dizer, guardei a fé, pois a morte não é o fim, na verdade é o começo.